Meus amados irmãos, nós estamos nesse mês de novembro falando sobre permanecendo firme em tempos de crise. Os irmãos que estiveram aqui a primeira semana viu que nós falamos sobre 3 aspectos da permanência, da firmeza em tempos de crise. O primeiro deles foi decidir confiar. E decidir confiar vai além de uma formalidade ou de uma verbalização. Decidir confiar está alicerçado em 3 bases. E nós explicamos aqui que para decidir confiar, primeiro eu preciso conhecer a Deus. Segundo, eu preciso experimentar da providência de Deus. E em terceiro lugar, deixar Deus agir. Isso foi o primeiro tópico da semana passada, ou melhor, da semana retrasada, decida confiar. No ponto 2, nós abordamos o assunto vivendo pela fé. Ora, para permanecer firme em tempos de crise, a gente precisa confiar ou decidir confiar e viver pela fé. E eu falei que para viver pela fé a gente precisa criar uma rotina progressiva de oração. Citei o profeta Daniel, que tinha uma rotina de oração, orava 3 vezes ao dia, com decreto, sem decreto, ele não mudava a sua rotina de oração. E para vivermos pela fé, nós precisamos criar essa rotina progressiva. Falei também que quem vive pela fé vive diferente. Nós não fomos chamados para ser iguais. Nós não fomos chamados para ser melhores. Mas também não somos iguais. Nós somos diferentes. A nossa vida é diferente, o nosso falar é diferente, o nosso vestir é diferente, o nosso comportamento é diferente. Isto é viver pela fé. E encerrei esse segundo tópico falando que a gente precisa exercitar a fé. Exercitar a fé é fazer aquilo que vem às nossas mãos para fazer, é ir além da normalidade. No terceiro tópico, nós falamos sobre o assunto que Deus está no controle. O tema é permanecer firme em tempos difíceis. E nós falamos sobre decidir confiar, nós falamos sobre viver pela fé e nós falamos que Deus está no controle. Ora, quando eu decido confiar em Deus, quando eu decido viver pela fé e quando eu sei que Deus está no controle, pode vir a crise que for, o tempo difícil que for, eu vou permanecer fiel. E nesse terceiro tópico, que Deus está no controle, eu disse algo que julguei ser muito importante, baseado no evangelho ali de Mateus, ou em qualquer dos outros 2 evangelhos, tanto Marcos quanto Lucas, onde mostra a dificuldade que os discípulos enfrentaram mesmo com Jesus no barco. Jesus estava no barco, e mesmo com Jesus no barco, houve tempestade. Então não é porque nós confiamos em Deus que Ele está no nosso barco que não vai haver tempestade. Haverá tempestade mesmo com Jesus no barco. No segundo, nós falamos sobre o tempo da resolução. O tempo de resolver é de Deus e não nosso. Nós queremos que Deus haja em nosso tempo, mas o tempo de Deus não é cronos, não é o nosso tempo, não é um tempo cronológico. O tempo de Deus é diferente do nosso. E Ele age, Ele resolve, Ele faz no tempo dele. A gente precisa entender isso. E, por último, nós encerramos falando que você, eu, nós não morreremos na peleja. A peleja não é para matar crente, a peleja é para fortalecer o cristão. Amém, amados? Glória a Deus.
Hoje nós vamos encerrar esse tópico. Esta mensagem foi uma mensagem com duas etapas. A etapa 1 falamos na primeira semana. A etapa 2, que é a conclusão, falaremos hoje. Hoje nós vamos falar também sobre mais 3 tópicos importantes de como permanecermos firmes em tempos de crise. Eu quero, com todo o carinho que eu tenho a vocês, pedir para você ver se o seu irmão está pronto para ouvir o que eu tenho para falar. Pergunte para ele, você está preparado? Pergunta, irmão. Pergunta para ele, você está preparado? Diga assim para ele, ó, Deus quer revelar-se para você nesta noite. Amém? Glória a Deus. Porque às vezes a gente vem para um culto como esse e a gente não está preparado. Para aprender, a gente precisa estar preparado. Para tudo na vida, a gente precisa estar preparado. Então é importante que você esteja preparado nesta noite. Glória a Deus. Então vamos lá. O primeiro tópico que eu quero falar nesta noite é: firmeza, fé e alegria são consubstanciais. O que foi que eu disse, irmão? São o quê? Então vou falar mais uma vez, escutem, que eu vou pedir para você repetir. Firmeza, fé e alegria são consubstanciais. Mais uma vez. Para encerrar, olhem para mim agora. Não dá para separar firmeza de fé e de alegria. Os 3 caminham juntos. Não dá para ser firme, não ter fé e não ter alegria. Não dá para ter alegria e não ter firmeza e não ter fé. Não dá para ter fé sem ter firmeza ou ter alegria. Eles caminham juntos. É uníssono. O profeta Abacuque quer que nós entendamos isso. Olhe para cá. O profeta Abacuque quer que nós entendamos isso. Firmeza, fé e alegria não se dividem, não se separam. São 3 partes de um todo. Firmeza, fé e alegria não podem ser divididas. Elas são consubstancial. Vocês já entenderam? Consubstancial é aquilo que pertence ou tem a mesma essência. Por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são consubstanciais. Eles têm a mesma essência, estão ligados, não podem ser divididos, pertencem à mesma unidade. Assim como eu digo que nosso corpo tem 3 partes, cabeça, tronco e membros, ou que o nosso eu se divide em corpo, alma e espírito, não podem ser divididos. Eles pertencem à mesma essência, pertencem ao mesmo corpo, estão unidos, estão ligados, então eles são consubstanciais. Firmeza, fé e alegria são... Vamos lá, irmãos, vamos lá. Firmeza, fé e alegria são... Mais uma vez, firmeza, fé e alegria são consubstanciais, pertencem à mesma essência, estão ligados, estão unidos, não são divididos. Quem tem fé está firme e quem está firme está alegre. Eu disse o quê? Eu disse o quê, irmãos? Tudo pode se desfazer, mas ele permanece firme, com fé e alegre. Quem está comigo, diga glória a Deus.
Quem até aqui já entendeu, diga aleluia. Então, pode desfazer-se tudo, mas firmeza, fé e alegria pertencem ao crente que serve a Deus com fidelidade. Salmo de número 125, de que número? Versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor. Vamos lá. Os que confiam são que não, mas permanece. Mais uma vez, os que confiam são. Olha o que é que a Bíblia está dizendo. Os que confiam no são como os montes Sião, que não, mas permanece. Então vamos lá. Os que confiam, fé. Só confia quem tem. Os que confiam, fé. Confiança é o mesmo que fé. Não se abala. Firmeza. Firmeza. Permanecer para sempre. Você só permanece para sempre se sua vida for norteada por uma alegria indizível que não pode ser explicada. É por isso que as coisas acontecem na sua vida e você permanece na igreja. É por isso que as coisas caem ao seu redor e você permanece firme. E as pessoas até lhe perguntam a razão da sua fé, você não sabe explicar. Porque tudo desmorona do seu lado, na sua casa, e você permanece alegre. Porque esta alegria não pode ser medida, não pode ser calculada, não pode ser explicada, não pode ser medida, não pode ser formulada de alguma forma. É a alegria que vem do Senhor por termos a nossa fé e a nossa confiança nele. Nós permanecemos firmes para sempre. Amém, amados? Veja o que o profeta Abacuque está dizendo no versículo 17 que nós lemos. Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê seus frutos, que a oliveira deixe de produzir, que não haja gado nos currais, que as malhadas não produzam, que os campos não deem mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Quem confia no Senhor permanece para sempre inabalável, independente das circunstâncias. Quem confia no Senhor permanece inabalável, independente das circunstâncias. Quem confia no Senhor permanece inabalável, independente das circunstâncias. Quem confia no Senhor não se abala, independente das circunstâncias e das adversidades da vida. O profeta, ele está dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor, não desviarei nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui cumpre-se Filipenses 4:4, que diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Aqui cumpre o mandamento da alegria nas nossas vidas. Nós somos alegres não é porque tudo vai bem. Nós somos alegres não é porque tudo está perfeito. Nós somos alegres não é porque tudo está dando certo. Nós somos alegres porque a nossa alegria vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós somos alegres porque esta alegria não pode ser pesada, calculada, medida, formulada. Nós somos alegres porque esta alegria vem do Espírito do Senhor, e aquilo que vem do Espírito não pode ser explicado.
Por isso nós somos alegres e temos o mandamento da alegria em nossas vidas. Em tempos difíceis, momento de firmeza espiritual. E a vitória é que para quem permanece até o fim. É por isso, amados e queridos irmãos, que só quem confia em Deus, quem está firme em Deus, quem tem alegria em Deus, só por isso, no momento de dificuldade, ele descansa, ele não fica atribulado, ele não fica deprimido, ele não fica cabisbaixo, ele não fica perdido, ele não fica desesperado, ele não fica à toa, ele não fica sem saber o que fazer, porque ele sabe que tem um Deus que vela por ele tem um Deus que o guarda, ele tem um Deus que o protege, e ele tem um Deus que no momento certo enviará socorro. O que o profeta está dizendo é que mesmo que tudo dê errado na sua vida, a sua fé permanecerá em Deus. Ele permanecerá firme, servindo ao Senhor e ainda se alegrando no Deus da sua salvação. Quer permanecer firme em tempo de crise? Em tempos difíceis? Tenha fé, fique firme e se alegre. Só os cristãos verdadeiros sabem a essência dessa triunidade básica para a permanência firme. Só quem confia no Senhor verdadeiramente, aleluia, sabe que o Senhor é o guarda poderoso de Israel. Só quem confia no Senhor com fidelidade entende que nada nem ninguém pode abalar sua fé. O inimigo se levanta, a serpente se levanta, os demônios se levantam, mas ele permanece como o monte Sião, firme, não se abala, alegre no Deus da sua salvação. Aleluia. Há um texto no segundo livro dos Crônicas, capítulo 20, versículo 14, a congregação está reunida, o rei preocupado, o exército preocupado, os generais preocupados, os anciãos preocupados. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaaziel. Ele se levanta no meio da igreja e começa a profetizar: dai ouvidos, Israel, e vós, Judá, escutai as palavras do Senhor. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai-vos, estai-vos quietos, e vocês vão ver o livramento da parte de Deus. Eles vos perseguirão a ti por um caminho, mas fugirão por 7. Lança espada nenhuma chegará aqui no teu arraial, porque o Senhor desceu para pelejar por vocês. Só quem tem fé, firmeza e alegria sabe que é Deus quem entra com providência no momento certo. Ele traz o socorro para as nossas vidas. Então permaneça firme, irmãos, aumente a sua fé e seja alegre. Os tempos são difíceis, mas você não vai ser abalado. E cada dia que passa, o inimigo se levanta mais e mais para nos abalar, para nos fraquejar, para romper a nossa crença. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O inimigo tem uma missão:
Matar, roubar, destruir, inventar, criar, fazer, fofoca. Mas Deus nos deu a missão de vencer o inimigo pelo poder do sangue de Jesus. E o que é que eu faço, pastor? Nada, parar, estar quieto e deixa Deus agir em teu favor, porque dele vem a resposta e dele vem a recompensa. Amém, irmão? Amém, irmão? Às vezes no meio da batalha a gente quer agir com nossas próprias mãos. Deixa Deus agir. Deixa Deus resolver. Segundo lugar, primeiro, fé, firmeza e alegria são consubstanciais. Em segundo lugar, para permanecer firme em tempos de crise, a gente precisa crer que Deus é a nossa força. Eu disse o quê, irmãos? As pessoas não entendem de onde vem nossa firmeza, de onde vem nossa alegria, de onde vem a nossa força. A nossa força, a nossa firmeza, a nossa alegria vem do nosso Deus, que fez os céus e a terra. Olhe para mim, irmãos, é o Senhor que é a tua força. Não, desculpem, não são os seus jejuns, não são as suas orações, não é a sua vida de santidade que te fortalece, é o Senhor quem te dá força. Jejum, oração, vida de santidade é obrigação, é dever do cristão, mas não é isso que nos dá força. A nossa força vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor. Veja o que o profeta diz: a minha força vem do Senhor. Essa força que ele fala não é uma força comum. Esta força está ligada àquilo que é sobrenatural e vai além das circunstâncias da vida. Perceba que ele diz: pode a oliveira não dar fruto, a videira não produzir, as malhadas serem estéril, o campo não dar mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E ele conclui dizendo: o Senhor é a minha força. O Senhor Deus é a minha força. Humanamente, nós somos fracos, finitos, limitados, incapazes, frágeis, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Então você que vem aqui hoje, e eu estou falando para tempos difíceis, muitas vezes se sente incapaz. Isto é normal e você é incapaz. Você que vem aqui hoje, muitas vezes se sente fragilizado. Isso é normal, você é frágil. Você que vem aqui hoje, muitas vezes se sente limitado, sem força. Isso é normal, você é limitado e sem força. Se você for agir pela sua capacidade, pela sua intelectualidade, pela sua robustez, pela sua força, com as suas armas, você vai fracassar, vai fraquejar, vai perecer. Mas o que nós precisamos entender é que mesmo com toda a limitação, incapacidade e fraqueza que nós temos, nós servimos um Deus que nos fortalece. A nossa força não vem da nossa capacidade humana, mas a nossa força vem do Senhor. Paulo diz em Filipenses: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Agora, qual o contexto Paulo disse isso? Se você olhar o contexto, Paulo, ele está dizendo que ele sabe estar abatido, ele sabe ter em abundância, ele sabe ser instruído, ele sabe ter fome, ele sabe padecer necessidade, ele sabe atravessar problemas, ele sabe estar em festa. Aí ele diz: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Qual é o contexto que Paulo está dizendo?
que independente das circunstâncias, vou repetir, independente das circunstâncias na sua vida, independente da casa estar de pé ou está caída, independente da despensa estar vazia ou está cheia, independente da saúde estar perfeita ou não, independente da conta bancária estar recheada ou não, o Senhor te fortalece para ter abundância e para padecer necessidade. O Senhor te fortalece para estar pelejando e vencendo, ou para estar pelejando e sendo atacado pelo inimigo. Posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece. É isso que Abacuque está dizendo. A minha força não vem do exército, a minha força não vem de mim mesmo, a minha força vem do Senhor, o meu Deus. Aleluia. A nossa força não pode estar baseada naquilo que temos, no nosso dinheiro, na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade social. A nossa força precisa estar depositada no Deus que nos fortalece. Porque se a sua força estiver baseada, arraigada no seu dinheiro, vem a crise como a de 92, o confisco acontece e você perde tudo, e aí? A sua confiança não pode estar pautada na sua força física, porque hoje você é forte, vence tudo, enfrenta todo mundo, mas o tempo chega, a doença pode chegar e você se enfraquecer, e aí? A sua confiança não pode estar pautada na beleza física, porque ela também passa. Ou na sua habilidade, porque alguma coisa pode acontecer e você perder a sua habilidade. Quando nós confiamos nessa coisa, o salmista já diz no Salmo 20, uns confiam em carros, força tecnológica, outros em cavalos, força bruta, força animal, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas quem faz menção do Senhor nosso Deus se levanta e se põe de pé e permanece de pé, porque a nossa força não pode ser baseada em coisas da terra, humanas ou materiais. A nossa força vem do Senhor nosso Deus, quem nos fortalece. É Ele quem te fortalece. Os tempos difíceis vêm, e se não estivermos com a nossa confiança, a nossa força no Senhor, pereceremos. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para lhe dizer: a sua força vem de mim. Eu quero que você seja profeta de Deus na vida do seu irmão nesta noite e diga para ele: a tua força vem do Senhor. Aleluia. Olhe para mim. Tem pessoas que acham que a força vem da sua riqueza. Ele age como aquele insensato que diz: o que eu vou fazer? Meus celeiros produziram em abundância. Já sei. Vou derribar os celeiros, fazer celeiros maiores, amontoar, guardar toda a minha colheita e dizer à minha alma: alma, tens em abundância. Coma, beba e regala-te. E a Bíblia diz que naquela noite ele ouviu uma voz que disse para ele: louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Muitos confiam na sua tecnologia, como Nabucodonosor, que olha para a grande Babilônia e diz: não é esta a grande Babilônia que eu, Nabucodonosor, edifiquei
com a força do meu império, com a força do meu braço, com a força do meu poder. Muitos confiam na sua força de oratória, como foi Herodes. Termina o seu discurso e a multidão encantada, anestesiada, a multidão eufórica, em êxtase, olha e diz: voz de Deus e não de homem. E a Bíblia diz que ele toma aquela glória para si e no mesmo instante morre comido de bicho. Muitos confiam no seu imperialismo, na força do seu exército, como foi Faraó. E Moisés dizia: libera o meu povo, e ele resistia com toda a sua tecnologia e força, até o dia que Deus resolveu aniquilar de uma vez por todas. A nossa força não está em coisas da terra, não está em nós mesmos. A nossa força para resistir em tempos difíceis está no Senhor. É Deus quem te fortalece. É por isso que você está de pé até aqui. Vou dizer uma coisa, não pense que o inimigo brinca de ser diabo, não, irmão. A gente está tão acostumado com as coisas que já tem muito crente amigo do diabo. Ele não mexe, eu fiz um pacto, ele não mexe comigo, eu não mexo com ele. O diabo não brinca de ser diabo, ele não faz pacto com você. O pacto que ele faz contigo é para você, é para roubar a sua alma, é para matar a sua alma. Ele é astuto. E ele quer lhe matar. Ele quer lhe destruir. Ele quer acabar com sua vida. É por isso que ele fica dizendo: você é o mais inteligente, você é a mais sabidona, você é a mais poderosona, você prega melhor, você é o melhor pastor, você é o melhor cantor, você é o melhor isso, você é o mais bonito, você é o mais isso, você é o mais aquilo. É por isso que ele fica enchendo sua mente e você acreditando. Paulo diz: se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, me gloriarei na cruz de Cristo. É lá onde eu vou me gloriar, é lá onde eu vou me exaltar, é na cruz de Cristo, é lá que eu vou ser alguma coisa diante de quem eu não sou nada. O inimigo das nossas almas não brinca de ser inimigo. E muitas vezes a gente está brincando de ser crente. E olhe para mim, principalmente nesses últimos dias. A gente fica brincando de ser crente. Achando que você é forte, achando que nós somos fortes. A nossa força vem do Senhor nosso Deus. Profetize novamente para o seu irmão e diga: a tua força vem do Senhor, o teu Deus. Diga para ele: a tua força vem do Senhor, o teu Deus. Amém? Agora olhe para mim que eu vou te falar uma coisa muito importante sobre essa força, que muitos de nós não entendemos. Esta força pode ser aperfeiçoada. Pode ser o quê? Como eu aperfeiçoo a minha força? Que vem do Senhor. Como? Aqui, olhe para mim, que aqui nós entendemos errado. Aqui nós entendemos errado. E eu quero ler um texto da Bíblia para você, em 2 de Coríntios, capítulo 12,
versículo 10, onde Paulo diz bem assim: eu sinto prazer nas injúrias, nas fraquezas, nas necessidades que sobrevêm sobre mim. Porque quando eu estou forte, então eu sou fraco. Mas quando eu estou fraco, aí eu sou forte. A gente não entende isso. E eu vou te explicar uma coisa. Como é que a gente entende? A gente entende que terminamos o congresso, eu saí fortalecido. Agora eu estou forte. Pode vir, diabo. É o período que você está mais fraco. Terminei 40 dias de jejum. Agora venha Satanás me enfrentar. É porque agora eu estou forte. É o período que você está mais fraco. Espera aí, pastor, não estou entendendo, então não vou jejuar mais. Calma, você precisa me ouvir para entender. Termina o congresso, você se enche do poder de Deus, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, irmão, estão com medo? Termina o congresso, você se enche do poder de Deus, sim ou não? É alegre, sim ou não? É revestido, sim ou não? Está se sentindo, sim ou não? A sua confiança está em quem? Não, agora eu estou cheio, pastor. Antigamente não, eu estava fraquinho, mas agora depois desse congresso, agora eu estou forte. A sua confiança está em você. Olhe para cá, os nossos momentos mais vulneráveis é sempre depois de uma grande vitória. Pronto, passei o congresso, estou avivado, falei línguas, fui renovado, agora estou forte. É o período que você está mais fraco. Por quê? Porque a sua confiança está em você. Jesus tinha jejuado quantos dias? Quantos dias? Uma pessoa depois de 40 dias de jejum está forte, não está? Era o período que ele estava mais fraco. Como assim, pastor? Está na Bíblia, é só você prestar atenção. O inimigo lhe ataca quando você está mais forte ou mais fraco? Mais forte ou mais fraco? Mais forte ou mais fraco? Os animais dos rebanhos são mortos, os mais fortes ou os mais fracos? O inimigo vai te atacar quando você está mais forte ou mais fraco? Quando foi que o inimigo atacou o Senhor? Hã? Não, fala aí, irmãos. Quando ele estava terminado o jejum de 40 dias. Sabe o que é que o diabo olhou e viu? Um homem fraco, faminto. E ele chegou com sua sutileza. Se realmente você é o Cristo, depois de 40 dias de jejum, cheio da unção, foi trazido pelo Espírito, está cheio de Espírito, é simples. Transforme esta pedra em pão e coma. E Jesus disse, nem só de pão, nem só de pão, porque isso está escrito, Satanás. Ele disse, mas também está escrito. Olhe para mim. Olhe para mim, irmão. O diabo é mestre para pegar uma verdade e criar uma mentira. Espera aí, pastor, como é que é esse negócio? O diabo, ele pega a verdade. Estava escrito ou não estava? Aos teus anjos dar a ordem a teu respeito para não tropeçar em nenhuma pedra. Está escrito isso na Bíblia, irmão? O que foi que ele usou? Mas também está escrito. Pula daqui para baixo porque está escrito. Aos teus anjos dar a ordem a teu respeito para não tropeçar em nenhuma pedra. O diabo pega uma verdade. Você quer ver? Fica de pé aí.
O diabo viu. Pastor botou o dedo na cara de Luciano, xingou ele todinho, ainda deu 2 tapas no peito. Eu botei o dedo nele? Sim ou não? Dei 2 tapas nele? É verdade isso? Sim ou não, irmão? O diabo pega uma verdade para transformar em uma. Que foi que eu falei para você? Sou um homem de Deus. Sou um homem de Deus. Mas o diabo disse o quê? Xingou ele todinho, ainda deu 2 tapas. E o besta ainda não tem vergonha, que ainda ficou lá sentado. O diabo é mestre para pegar uma verdade e transformar numa mentira. Mas o que ele disse para Eva, irmão? E ele vai fazer isso quando? Quando você se achar que está forte. Ai, terminou o congresso, terminou o jejum, terminou a oração, estou forte. Aí ele vem. Está vendo lá? O pastor fez isso. Pode perguntar, todo mundo viu. O pastor botou o dedo na cara do Senhor. Botou. O diabo está certo. Seja a boca de Deus na vida do seu irmão e diga assim: não coma o engodo do diabo. Não, fala com autoridade, irmãos. Amém, queridos? Então, como é que eu aperfeiçoo essa força? Aí Paulo diz: eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas perseguições e nas minhas necessidades. Sabe por quê? Porque nas injúrias, nas fraquezas, nas perseguições, na necessidade, você não confia em você. Você corre para os pés da cruz, irmãos. E quando você corre para os pés da cruz, o leão da tribo de Judá se levanta, o general de guerra se levanta e ninguém toca em você. Quando você confia em você mesmo, Sansão, olha a diferença, Sansão levantou da primeira vez e arrebentou, eu sou o cara. Levanta da segunda vez, arrebentou, eu sou Sansão, cara. Da terceira vez, aí depois vem, ele disse a Bíblia, e ele se levantou como das outras, porém, ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Cuidado, irmãos! Cuidado, irmãos! O nosso Deus é a nossa força. A sua força não vem de você mesmo, irmãos. A sua força não vem da sua intelectualidade, irmãos. A sua força não vem da sua habilidade, irmãos. A sua força não vem do seu cargo, irmãos. A sua força vem do Senhor, o teu Deus, quem te fortalece. Nele você pode todas as coisas. Glória a Deus. Terceiro e último lugar, primeiro, firmeza, fé e alegria são consubstanciais. Segundo, a nossa força vem do nosso Deus. E terceiro, segredos para não fraquejar em tempos difíceis. Vou te dar agora alguns segredos para você permanecer firme. Nós estamos falando permanecendo firmes. Agora eu vou dizer alguns segredos que você jamais vai fraquejar, baseado no que o profeta Abacuque nos ensinou. Vou falar sobre 3 segredos. Quantos segredos? Fora o que já vimos, eu vou falar sobre 3, baseado aqui no livro de Abacuque, que nós aprendemos. Primeiro deles, aqui é bem rapidinho. Primeiro deles, em tempo de crise, em tempos difíceis, primeiro segredo, seja paciente. Eu disse o quê? Disse o quê, irmãos? Seja paciente. Paciente. Tenha paciência. Não se precipite.
Não tome atalhos. Não haja pela emoção. Seja paciente. Quem está aberto em Abacuque aí, que eu fechei minha Bíblia, lê o versículo 16. Olha para mim, presta atenção. O que é que Abacuque está dizendo? O que eu ouvi me fez estremecer. Presta atenção. O que eu ouvi me fez o quê? Me comoveu. Fez o quê? Tremeu os meus lábios. Aí ele conclui, mas no momento da angústia, eu descansei. No momento da angústia, ele fez o quê, irmãos? O grande mal do século é a ansiedade. Olhe para mim, nós somos impacientes, nós somos muito ansiosos. A gente quer resolver tudo de todo jeito, de toda hora, a qualquer custo, a qualquer momento. Irmãos, o segredo da vitória em tempos difíceis é ser paciente. Não sejais ansioso. 1 de Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a nossa, o que, irmãos? Ansiedade e súplica. Por quê? Por quê? Por quê? Então, para de ficar botando seus problemas nas redes sociais. Fofocando com os outros. Vai cuidar da sua vida, irmão. Irmão, tem gente que eu não sei não, a língua vai... O marido brigou porque o café estava frio. Triste. Porque meu esposo não me ama. A voz, né? Meu esposo não me ama. O café estava frio. Tem que ser besta. Ô geração de gente. Tá ao vivo aí, não tá, meu filho? Ô geração de gente fraca. Eu não vou falar outra coisa do que tá ao vivo. Tudo vira meme hoje. Ô geração de gente fraca, irmão. Pelo amor de Deus. Vou estudar mais não, meu pai, porque falou que meu cabelo é ruim na escola. Processo. Bom, irmãos, olhe para mim. Olhe para mim. Presta atenção. Calma. Calma. Você não é o centro do universo, não. Você não é melhor do que... Você está pensando que você é melhor do que ninguém? Você não é melhor do que ninguém, não. Calma. Baixa a bola. Respira. Olha para dentro de você mesmo e diga assim, rapaz, eu não presto, não. Eu não presto. Eu estou passando isso ainda é pouco. Porque eu não presto. Então seja paciente. No momento certo, Deus vai se levantar em teu favor. E você vai ver a providência de Deus. Mas deixa Deus agir. Seja paciente. Amém? Segundo conselho. Primeiro, seja paciente no momento difícil. Segundo conselho,
Busque força em Deus e jamais entregue os pontos. Jamais se dê por vencido. A geração fraca, qualquer coisinha desiste. Principalmente na igreja. Líder, pastor, vim entregar meu cargo. Por quê? Fulano disse que não gosta de mim. Pastor, vim entregar meu cargo porque estou sendo perseguido. Como assim? O povo não vem no ensaio. Estão falando de mim. Irmão, estou falando de tempo difícil, não estou falando de idiotice dessa geração fraca, não. Isso é idiotice. Tempos difíceis. Você ser pego na rua falando de Jesus com alguém, sem envolto no saco de estopa, embebecido com querosene e ceiçado no poste em praça pública. Ainda vai continuar confessando esse Jesus? Tempos difíceis, você ser catado porque alguém disse que você é cristão, lançado numa prisão, esperando os leões, está no ápice da fome para lhe soltar dentro de uma arena. Tempos difíceis, você não poder professar a sua fé sob o risco de ser morto. Isso é tempo difícil. Qual é o nosso tempo difícil hoje? Pastor, tem um dia sem energia. Meu Deus, que tribulação. Meu irmão falou que eu sou feio, pastor, olha, que perseguição, não vou mais nessa igreja. Meu irmão disse que eu não toco bem, pastor. Uma geração de frouxo, de mimado. Está na crise, irmão? Está no problema? Não, isso aqui não é problema não, estou falando problema sério. Busque força em Deus e não desista, irmão. Não desista. Olha o que o profeta ouviu. O que ele ouviu deu dor de barriga na hora. Sabe aquela notícia que você ouve que você corre para o banheiro se não faz nas calças? Sabe? Que os lábios tremem, o coração acelera e os ossos estralam dentro de você. Busque força em Deus nesse momento. Aí ele diz, versículo 19, Deus é a minha força, fará os meus pés como os da corça. O que é que ele está dizendo? Eu sei que Deus vai me fortalecer, eu não vou desistir, porque no momento certo a providência vai aparecer. Aí ele diz, faz os meus pés como os da corça. Ele diz, Deus me deu pés bons para andar rápido, ligeiro, voar sobre os meus passos. E outra coisa, a corça, talvez você não sabe, a Bíblia diz, é um dos animais de deserto com o olfato mais aguçado. A Bíblia diz que ela sente o cheiro do pasto verde e o cheiro das águas. Água tem cheiro, irmão? Eu aprendi que a água não tem cheiro. Eu aprendi que ela é incolor, sem cor, inodora, sem cheiro, insípida, sem gosto. As águas de hoje têm gosto de cloro, mas a água não é para ter gosto de nada. Mas a Bíblia diz que a corça sente o cheiro das águas. O que é que a Bíblia está dizendo? Ela sabe onde cavar. Ela sabe onde ir beber, ela sabe onde encontrar, porque ela é guiada por Deus. É isso que o profeta está dizendo. Deus me deu os pés ligeiros e inteligência para saber onde cavar, para saber onde buscar providência, para saber o que fazer no momento de dificuldade. Agora, o que é que acontece com a gente no momento difícil? A gente se abate, se entristece, fica parecendo que está doente e vai desabafar no Instagram. Está indireta.
Eu preciso confessar um negócio aqui que está coçando. Lá vai. Preste atenção. Os irmãos sabem que eu escrevo. E não escrevo nem porque eu quero, é porque eu sou impulsionado a escrever. Eu gosto de escrever, eu gosto de pensar. E eu escrevo. E às vezes eu escrevia coisas mais difíceis. Eu devo a Alex e a Jaine que me chamam, pastor, não escreve essas coisas assim não, que o povo não gosta. Não entende, o povo não vê. Você tem que fazer um negócio mais light. Lembra, Alex, você me falou isso? Um negócio mais light, pastor. E a Jaine, um negócio assim, mas aí eu mudei a literatura. E de vez em quando eu falo umas realidades. A Bíblia está cheia de realidade, a filosofia está cheia de realidade. E eu falo algumas realidades que soa para quem está sofrendo como indireto. É mesmo? Um vídeo, esse dia eu fiz um vídeo assim. Alguma coisa, irmãos, não se intrometa na vida do outro, cuide da sua vida, irmão. Recebi toda. Oh, pastor, que vídeo maravilhoso. Não, irmão, a pessoa está sofrendo aí, joga ali para o outro. Da indireta. A gente gosta de indireta. A gente gosta disso. O que é que a gente faz? Num momento difícil, a gente se deprime, se isola e vai para o Instagram da indireta. Posta frases de indireta. Mas a Bíblia nos ensina que a gente deve buscar força em Deus e não se dar por vencido. Irmão, se tem uma coisa que Deus detesta é frouxo. Mulher frouxa, homem frouxo, cabra fraco, cabra mole. E tem uns homens que dá vergonha. A mulher manda, só falta bater na cara. E humilha na frente de todo mundo e ele baixa a cabeça. Ó, irmão, me perdoe. Pode soar até como heresia, mas os caras desses não vai para o céu, não. Deus não erra, Deus erra, irmão. Homem é homem, mulher é mulher. Ou você assume seu papel de homem, irmão, ou fica eunuco, como Paulo. Eu acho que Paulo tinha algum problema na vida dessa questão de liderança com o sexo oposto, que ele disse, eu não quero casar. E é bom que vocês não casem também, cambada. É bom, faça como eu. Acho que ele tinha alguma deficiência nessa área de liderança. Eu acho. E você entenda como você quiser. Mas Deus não gosta de frouxo, não. Abra a Bíblia aí. Provérbios 24, 10. Provérbios 24, 10. Leia. Frouxo. Eu quero a tradução que diz frouxo. Frouxo. Eu estou falando de frouxo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu li na tradução de King James, de 1800 alguma coisa. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, até a tua força será fraqueza, se transformará em fraqueza. Deus tem um exército. Qual é a primeira coisa que Deus faz? Quem é covarde, quem é frouxo? Frouxo não anda com Jesus, não, irmão. Eu disse o quê, irmão? Amém. A igreja está quieta. Tem frouxo aí, irmão? Ah, tá. Estou pregando para uma igreja de macho e fêmea. Amém? Macho é macho e fêmea é fêmea. Estou pregando para a igreja de frouxo, não, pelo amor de Deus. Terceiro conselho. Primeiro conselho, seja paciente. Segundo, busca força em Deus.
Não desista, não te mostre frouxo. Terceiro conselho. Creia. Você é mais que vencedor. Qual é o terceiro conselho? Qual é o terceiro conselho? Vire, por favor, para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: você é mais que vencedor. Fala, por favor, irmão, para ela, para esta pessoa, diga assim: você é mais que vencedor. Diga para ela, acredite nisso. Nenhum problema é maior do que o seu Deus. Nenhuma dificuldade é maior do que o Deus que você serve. Nenhum tempo difícil é maior do que o poder de Deus que está sobre a sua vida. Paulo diz em Romanos 8:37, em todas essas coisas, somos mais. Que coisas são essas, irmão? Paulo está falando da maior dificuldade que você pode pensar. E ele conclui: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, ou qualquer outra criatura. Será que o cabra está ligado em Deus? Será que o cabra está alicerçado em Deus? Será que o cabra é macho para dizer: nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Paulo, e o tempo difícil? Pode vir, é o quê? Tempestade, espada, perigo. Pode vir, é o quê? Peste, morte, guerra. Venha, nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então você é mais que vencedor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Os tempos difíceis vão vir para tentar nos assolar. Acredite. Acredite. Você é mais que vencedor. Nada pode te parar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa vida. Deus nos dê força para vencer os tempos difíceis. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Nós vamos servir ao Senhor agora com os dízimos e ofertas. Coloque-se de pé. Você que está nos acompanhando aí pelo esse canal do YouTube, o QR Code está na tela. Você vai poder agora também oferecer a Deus esta oferta, tá bom? Faça aí a sua oferta pelo QR Code. Deus vai te abençoar. Presbítero, nosso irmão Fabrício, vai estar orando também por você que está em casa, orando por você que está aqui, que vai servir a Deus com alegria. Ora aí, Fabrício. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar mais uma vez, engrandecer o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos te apresentar nesse momento os teus filhos que estão aqui presentes e de bom grado estarão contribuindo mais uma vez com esta obra, Senhor. Também te apresentamos os nossos irmãos, aqueles que estão assistindo ao culto nesta noite e na mesma fé, no mesmo propósito, Senhor, se uniram a nós. Eu te apresento também os teus filhos para que a tua mão, que tudo pode, Senhor, possa alcançá-los onde estiverem nesse momento. Continue fazendo este campo prosperar e os teus filhos avançarem cada vez mais, no nome de Jesus. Amém. Presbítero Henrique e Daniel vão descer para abençoar a sua vida. Você vai sair do seu lugar e oferecer a Deus o dízimo e a oferta no 3. 1, 2, 3, vai! Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade em geração a geração.
Meus irmãos, nós queremos agradecer a você que veio aqui hoje, você que está nos acompanhando. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus negócios. Muito obrigado. Próxima segunda-feira tem mais neste mesmo canal. Deixa o seu like aí, tá bom? Disseram que tem que pedir like. Eu não sei porquê. Se você quiser, se não quiser, não deixa também não. Mas eu quero agradecer você que nos acompanhou. Deus abençoe em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui que não são membros,